Mais um podcast Conexão by Cíntia Monerá no ar. E esse é uma edição muito especial, porque eu estava muito ansiosa e esperando essa pessoa incrível, atriz, talentosa, um ser humano maravilhoso. Priscila Fantin, minha amiga querida. Linda. É verdade, Que mas delícia estar aqui. delícia até que enfim, né, que a gente Delícia te ver. conseguiu. Também, amiga linda. Sempre abraçar linda. essa energia de novo, depois de tantos anos. E continua mesmo com essa carinha de menina. Igualmente, Amiga, você obrigada. também. Vem daí, mas você também. ela é linda, vocês sabem, né? Você sempre foi a mais linda do rolê. Ai, gente, como é que eu tô agora, hein? Ó, de make, eu tô aqui. Aí eu falo, vem cá, amiga, você maquiou? Não, Não, pozinho. passei aqui fiz um negócio na pele, passei rímel e passei o blushzinho. Eu fui lá, fiquei horas com a menina, pele de milhões aqui, vários produtos. Maravilhosa, que é maravilhosa, maravilhosa. Prazer, tá? Todo meu. Vamos fazer essa troca, assim, inspiradora, que esse é o objetivo do meu podcast. E eu tenho muito orgulho de ter você aqui comigo. Obrigada mais uma vez, tá? Por ter cedido seu tempo, que essa menina também não para. Mas vamos lá, eu queria começar falando, já que a gente tá nessa energia, nessa vibe maravilhosa de sempre, que passam os anos e você continua assim. Pri, conta pra mim, o que você faz, né, no autocuidado, em geral, para manter essa energia pra cima, essa positividade? A gente sabe, né, tantas coisas acontecem na nossa vida. O que você faz pra alimentar isso? Então, você tinha me convidado tem mais de um ano para vir aqui. É E verdade. quando você me convidou, eu falei para você que eu não estava muito bem, que eu não estava participando, que eu estava fazendo uma filinha de entrevistas de programas que estavam me convidando para fazer, porque naquela fase eu sentia que eu não tinha no que agregar, ou eu não estava me sentindo bem para para me expor, talvez. Eu estava num momento mais Introspectivo. mais conchinha mesmo, assim, de precisar dar um tempo de tudo. Eu acho que de tempos em tempos a gente tem que fazer isso. Mas o mais legal é quando a gente aprende a fazer isso no nosso dia a dia. Para não precisar chegar a ponto de falar, para tudo, não consigo mais nada, agora eu preciso me levantar de novo. Me reconectar, no caso. Tipo, O que você estava sentindo? eu tava... Então, aí que tá. Uma coisa que eu acho que é muito legal a gente falar aqui. Tá. Você fala a sua idade? Falo, Pri. Ou você prefere não falar? Como é que é isso? Então, eu até, adorei. Porque eu ia te perguntar, Então, assim, não, quantos anos falo, você tem? Mas falo. tem gente que fala que essa pergunta é mal educada, é falta de educação. Falo, Pri, não tenho problema. Não tenho problema com a idade. Falo. Então, vamos lá. Você viu, eu até falei aqui agora. Eu tô com 42. Maravilhosa. Você? 45. 45. 45. O que acontece quando a gente chega... Depois dos 35, a qualquer momento, a gente vai sofrer uma queda muito brusca hormonal. Sim. Mas muito brusca. E aí, e eu tenho visto, desde que eu me atentei a isso, as amigas que chegam, pessoas, sei lá, minha depiladora, minha arquiteta, pessoas que eu encontro na vida, no dia a dia, acabam trazendo esse assunto para mim. E eu falo, gente, precisamos falar sobre isso. Por quê? A gente entra no climatério. O que é o climatério? É um período de mais ou menos 10 anos entre a sua fase mais fértil e a fase que você fica infértil, que é a menopausa já estabelecida, né? Então, assim, estamos no climatério. E quando eu soube disso, eu falei, não tinha ideia que eu estava no climatério. Eu não sabia nem o que significava climatério. E eu aprendi isso tem, sei lá, 15 dias, sabe? Assim, e aí abriu-se um universo para mim que eu falo, que aí eu entendi que muitas coisas que a gente passa, sente, sofre, muitos sintomas que a gente tem a partir dos 35 a qualquer momento, né? Assim, fez 35, vai sentir. Mas assim, comigo foi com 41, você pode não ter sentido nada ainda. Não, comecei a sentir também, Pri. A gente sente coisas e a gente não sabe o que está acontecendo com a gente. Então, o que eu tive foi isso. Foi uma queda brusca de muitas coisas dentro de mim, internas, né? No meu organismo mesmo. E eu não sabia o que estava acontecendo. E o que você sentia, Pri? Só para exemplificar, para as outras pessoas poderem também ficarem atentas. Sim. E isso é outra questão que dificulta muito. Tá. Duas mulheres não sentem exatamente as mesmas coisas. Existem mais de 48 sintomas possíveis. E todos eles são passíveis de serem interpretados como uma outra coisa. Entendi. Então, a gente fica se tratando para
várias outras que poderiam ser resolvidas. doenças, enfim, questões. E o climatério, ele aborda 48 sintomas, Exatamente. É verdade. Então, se a gente faz o nosso exame de sangue e a gente entende como estão as nossas taxas, a gente já consegue resolver isso e talvez não entrar em nenhum desses sintomas. Mas o que eu sentia era uma indisposição tremenda. Assim, eu não conseguia, era muito difícil levantar da cama. Era algo muito parecido com o que eu tive na depressão. Eu achei que eu tivesse de novo com depressão. E, inclusive, comecei a estudar sobre isso e falei, talvez a minha depressão seja um tipo de depressão que chama... que ela vem, não tem problema. Ela é resistente, persistente, alguma coisa assim. Eu não vou saber o nome que usam, né, os médicos usam para falar, mas é uma que vai e volta, ela não tem... Não é que... Ela vem de acordo com períodos na vida. E você achou que era isso? Pode ser, achei que era isso, que eu tava de novo... Aí você não tinha vontade de levantar da cama? Não tinha. Essa prostração, né? Comecei a engordar muito. Tava 20 quilos acima do que eu tô hoje. E o que mais me incomodava e me pirava a cabeça era... Cadê minha disposição? Eu me sentia presa em mim mesma. Eu não conseguia fazer... A minha cabeça queria fazer um monte de coisa. Eu tinha vontade de fazer um monte de coisa, mas meu corpo não deixava. Pedia? Me sentia presa dentro do meu próprio corpo. Nossa, Pri. E aí foi muito angustiante, assim. E aí eu procurei algumas formas de sair disso. Muito trabalhando questões... de limitações da mente, ou seja, destravar coisas da mente. A gente tem alguns pensamentos intrusivos, às vezes, e escolhe... Eu li um livro muito incrível que chama Você Pode Curar a Sua Vida, que ensina que os pensamentos são apenas palavras enfileiradas, que você dá o sentido para o seu pensamento. Sim. Ou seja, você escolhe o que você quer pensar. E eu vivia naquela época, naquele momento, eu estava encurralada em pensamentos ruins. Ai, porque eu não consigo, porque cadê minha disposição, porque que vontade que eu tenho de fazer as coisas e eu não consigo fazer, e que ruim isso que eu estou sentindo, nossa. E ficava nesse lugar, sabe? Então eu comecei a meio que tratar a minha mente. Como se fosse uma mudança de mentalidade. Uma mudança de mentalidade, para depois passar para o físico, que eu só consegui fazer algo, o meu físico só conseguiu fazer algo quando eu consegui fazer yoga. Foi a primeira coisa que eu consegui fazer para voltar a movimentar o meu corpo. E esse livro também te ajudou? Então, esse livro, na verdade, veio depois, mas a minha busca começou antes. Tá. Esse livro eu li recentemente, mas ele pode ajudar naquilo que eu estava tentando fazer e fui conseguindo fazer. Como é que é o nome? Você pode curar sua vida. Tá. É Louise Hay. Tá. E aí você começou na yoga? Comecei na yoga. Você já tinha feito antes? Já, muitos anos atrás. Lá no Rio eu tinha feito já 1 ano de yoga. E adorava. E a yoga, ela traz uma integração do ser, né? Ela não vai cuidar do seu físico. Ela cuida da sua mente, do seu espiritual, assim, e do seu físico, né? Então, através do seu físico, através da sua respiração, você atinge outros estados mentais, inclusive. Então, ela veio me trazendo uma cura mesmo, assim. E uma paz interior. E uma paz. Aquela angústia, aquela ansiedade foi acalmando. Uma coisa que a yoga traz e que eu posso dizer que é uma ferramenta para a gente usar, é a respiração. Então, se a gente consegue focar na nossa respiração, aliás, tem meditações que são através da respiração, a gente muda o nosso estado emocional. E quantos minutinhos? É até bom falar, né? Porque assim, eu já tentei fazer. Meditação ou a respiração ou a yoga? Amiga, então Tudo. vamos lá. Calma. Ela me conhece, agitada. E acho que foi através da respiração, através da yoga. Calma, meditação não. Mas tem aqueles exercícios que você fica naquele... Não é isso? Numa posição. Sim. E tem que contar alguns minutos. Você conseguiu tirar de letra rápido isso? Não, tenho muita dificuldade. Eu tenho dificuldade de respirar até hoje. Eu tive muita dificuldade. A nossa respiração, que somos mais agitadas, ela fica mais aqui em cima, assim. Ela é mais rápida, mais encurtada. E aí a gente começar a conseguir trazer desde baixo, aqui pelas costelas, né? Largar as costelas, levar a respiração para as costas e depois subir.
É difícil pra gente. E você tá lá, quando você faz isso muito profundamente, muito concentradamente, na sua terceira você já tá com uma grande dificuldade, começa a dar tontura. E aí a gente consegue identificar como que a respiração ela modifica mesmo o nosso estado. E se a gente foca só nisso, você conseguir ficar 5 minutos, vai fazer diferença pro seu 5, dia. Pri? É, 5. Ui, eu já fiz uns 2, 5. Não, já faz Tá, diferença. mas você É que começou- o 5 já vai para o estado meditativo mesmo. 5 Tá, minutinhos você começou, de respiração como já, é que já foi assim? medita. Só me explica, faz um spoiler assim, como é que foi assim a sua melhora? Começou com 2 minutos? Pra Eu me não sei, inspirar, porque era amiga. na aula da yoga, né? Então, eu não sei, ela devia fazer 1 minuto. Tá. Na verdade, ela fazia contagem de respiração. Era 21, minto. Era tipo 5, depois 10, depois 15, depois 20, algo assim. E a gente ia contando um ciclo que era inspirando e expirando, dava uma contagem, né? Um ciclo. Então, E é mais fácil sempre ter alguém te ajudando do que você eu fazer acho, sozinha, né? Porque eu acho, porque desfoca, Pri, desconcentra. a gente não é mais difícil. Tá, e aí você começou com a yoga, então você começou já se sentindo um pouco melhor. E como é que você chegou a descobrir, meu Deus, eu tô no climatério e nem sabia o que era isso? Foi muito por acaso, porque depois que eu já estava bem, que eu já tinha conseguido voltar para minha disposição, para me sentir ativa, já estava conseguindo correr de novo, já estava conseguindo ter vida social de novo. Aí eu conheci uma marca, na verdade, Tá. que é de suplementação para mulheres a partir dos 35. Uhum. E aí eu sou muito curiosa, eu adoro nutrição, fui lá estudar cada componente, né, da marca, do suplemento. E aí, por tudo que os componentes fazem, eu comecei a entender por que a partir dos 35 o corpo precisava daquelas coisas. E aí eu fui no lançamento dessa marca e tinha lá um professor de bioquímica, uma ginecologista, uma nutróloga e uma nutricionista, cientista social. E pelo que eles começaram a falar, eu falei, eu tô no climatério. Eu não sabia. Ou seja, você não foi nem a uma consulta médica, você teve Ninguém esse me avisou. insight por conta dessa marca que você foi conhecer mais sobre o produto. Exatamente. Ninguém me avisou. A gente não vai no médico e fala assim, você está no climatério. Você já aconteceu com você? Às vezes a ginecologista. Não de falar que tá, mas pode. Aí você fala os sintomas, você fala, olha, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. Enfim, você pode estar no ser climatério. normal para sua idade, alguma coisa Não, assim. mas Mas o que ter... eu sempre escutei foi menopausa. Você ainda não tá na menopausa. Não, eu já tinha escutado o climatério também. Mas é muito raro. As pessoas, agora que o assunto acho que tá muito mais em voga, foi o que você falou. Mas e aí? Aí você falou, peraí, Aí eu tô. eu falei, ué, isso. Então, se é dos 30 e parte dos 35. Você foi falei, fazendo, então foi fazendo check, né, amiga? É. Hein? Peraí. Então, isso, Eu senti isso, eu senti isso. Pode Tá. dar insônia, pode dar algum suor noturno, né? Porque quando a menopausa se instala, as coisas são mais fortes, os sintomas ficam mais. Não, são total. mais agravados. Porque o suor vem nos fogachos, é uma coisa mais. Exatamente. Né, Mas de enquanto a acordo. gente está daqui até lá, algumas coisas São mais podem sutis acontecer. e não tão constantes, né? Exatamente. E aí eu falei, mano, eu tô tendo muito suor noturno, deve ser então por causa de. Enfim, a gente sempre acha motivo para muita coisa. Sim. E, no entanto, se a gente fizer um exame de sangue, Que é tão fácil, né, Pri? a gente, Mas a gente vai postergando os negócios Pri, ali, a correria ó, da vida, e dá do dia a tudo dia, que a certo. gente vai falar disso também. E acaba que a gente vai postergando, Vai. você vê. Você foi descobrir, quase você já estava praticamente Já estava ok, bem, já estava bem, E só foi saber por conta da falei, marca. nossa, se eu soubesse antes, eu já teria me prevenido e não teria vivido aquele. Foi tipo 1 ano nesse estado ruim, sabe? Sim. Isso é muito bom a gente trazer aqui, né? Porque quantas Sim. mulheres, eu também já tive isso. Aliás, eu tenho de vez em quando essa coisa do suor à noite, da insônia, né? Aquela 3 horas da manhã você acorda. Meu Deus, e aí faz o quê? Exatamente. Aí acorda, tá um suor assim, e às vezes o quarto tá na temperatura do ar-condicionado E esse gelado. horário. E você tá suando, né? Exatamente. E esse horário é um horário onde estão acontecendo coisas nos seus neurotransmissores que te despertam, porque o seu corpo tá enlouquecido. Então, assim, não é. A gente. Você sabe. Nossa, vou falar uma coisa que fala. antigamente as mulheres nessa fase, elas eram internadas.
Existem mulheres hoje sendo encaminhadas para psiquiatras, mas porque são sintomas de menopausa, de pré-menopausa, de climatério. Porque os hormônios nos enlouquecem. Então, falam muito que a grávida fica Depressão meio pós-parto perdida. também, né? A grávida tudo, fica, tudo esquece tudo. São os hormônios. Só que você tá grávida, acabou grávida. Aqui a gente tá com os hormônios enlouquecidos daqui para sempre. Sim. Né? Daqui para Com certeza. o resto da vida. Com certeza. E aí elas não, enfim, todo mundo achava que elas tinham enlouquecido. E tinham enlouquecido, e eram internadas. Que loucura, Pri. É. Não, e aí Hoje em você dia falou... toma remédio psiquiátrico. Então, assim, não é. Você não tá louca. São seus Adorei. hormônios. São seus hormônios. Gente, é só regular. Ou seja, muitas pessoas podem estar no climatério e confundindo com uma doença depressiva. Total. E tem tudo a ver com o que você falou da grávida. Porque às vezes, quer dizer, não sei estatisticamente, mas as mulheres pós-parto entram nesse processo porque ainda estão cheias de hormônios. Os hormônios. Ai, porque a depressão não estão cheias de hormônios. Blue. Como é que é o Baby nome? Blue. E outra coisa, aí me perguntaram vou até fazer essa pergunta pra você. Se eu tive, você sentiu alguma coisa de depressão? Eu não senti constante, mas Pri, eu lembro quando o Pedro nasceu, né, que tem 15 anos hoje, eu tava super. E é engraçado isso, que a gente tá super feliz, tá? Assim, eu tava num estágio assim, nossa, plena, feliz, sabe? Sim. Casamento, enfim. E aí eu me via dentro do banheiro, olha que loucura. Você vê como é que são os hormônios. Chorando. Pri, eu tava feliz. Aí eu falava assim, por que eu tô chorando? Eu me sentia, e era uma sensação que eu tava... cobra de tendo uma sensação que não condiz com o que é pra estar acontecendo. A gente tá vivendo. E eu falava assim, por que eu tô chorando? Mas aí eu tinha um sentimento que eu tava me sentindo como se eu estivesse sozinha. Gente, minha família em volta, meu marido, tudo perfeito. Eu tava me sentindo sozinha, Pri. E foi assim, foi só um período, uma semana. Então, não sei. Então, é muito... O que você falou é muito sério. Porque você dá um nome... Né? Faz um diagnóstico, às vezes precipitado, de uma coisa que realmente é puramente hormonal e vai passar. E vai passar. Ali na gravidez vai passar. Aqui no climatério só... Sim, vai piorar. Eu ia falar só piora, mas eu não quero que isso seja um peso na vida das mulheres. Não, porque tem Pelo tratamento, contrário, a gente tem um monte que começar a enxergar essa fase da mulher como a melhor fase que tem. Porque a gente já passou por um monte de coisa que fez a gente aprender, a amadurecer, a saber escolher, né? A saber dizer não, saber nossos limites, saber o que é bom pra gente, o que não é bom pra gente. Então, a gente tá com uma maturidade maravilhosa para poder viver a vida da melhor forma possível. E aí vem o fisiológico e tenta dar uma derrubada. Não vamos deixar, vamos viver isso com toda a disposição e alegria. A medicina cada vez avançando mais, Pri, não é? Exato. Hein? Acho que a gente tem informação, e as informações, eu acho que realmente foi o que você falou, é se conscientizar e achar o melhor caminho, porque tem tratamento, gente, né? Tem então tratamento. isso não... Aí eu gostei que você falou da questão da maturidade, a gente fica com menos colágeno, mas muito mais sábia, enfim. Como é que é a questão de 40 a mais pra você? Você fala em relação Isso é um peso? Não é. Não, isso é um peso. Vamos falar de etariedade aqui. Isso é um peso pra você? Não é. Eu gosto. Como é que você lida com isso? Eu acho que primeiro, eu não sinto esse peso mesmo, assim. Eu me sinto bem, tão jovem quanto sempre fui, assim. Tanto de mentalidade quanto de disposição. Aí, claro, né? Tem a questão hormonal, mas é um período, sim. Sabemos que dá para reativar essa disposição quando a gente chega a perdê-la por questões fisiológicas. E aí, vou só fazer um parênteses. É natural envelhecer, isso acontece, deixa a mulher... Ok, só que a gente vive num mundo onde a gente está exposto a tudo que nos intoxica, não só em relação a tudo que a gente absorve de sons e visuais e palavras e coisas, né? E entretenimentos muito rápidos e fugazes e rasos. Não só isso, mas a qualidade do ar, os produtos que a gente usa, até de maquiagem, com certeza. De cremes, alimentação, tem muita coisa industrializada, muita coisa que tem glutamato monossódico, muita coisa que realmente vai intoxicando. Eu não estou falando isso como se eu fosse levantando uma bandeira de tipo, não vamos consumir. Não, porque eu consumo. Mas só para a gente entender que
Devido à nossa exposição no mundo, a tua pasta de dente, desodorante, tudo hoje em dia tem coisas que nos intoxicam. Perfeito. A gente pode achar os que não tem? Pode. Eles não são tão acessíveis, né? Nem para você encontrar, nem financeiramente falando. De valores. Mas existem também. Mas para quem não pode, eu tô falando assim, o que tem à nossa disposição? Coisas que vão nos intoxicando. Isso fez com que a geração anterior à nossa, das nossas mães, elas entravam na menopausa por volta dos 55 anos. Então, o climatério delas era a partir dos 45. A gente está 10 anos antes por causa dessa exposição que a gente tem. Então, não é uma questão de tipo, mas deixa a natureza agir, porque a gente vai envelhecer. Se fosse só a natureza agindo, a gente ia estar mantendo essa longevidade antes de entrar no climatério, essa disposição, essa energia, porque a gente não teria acesso a tantas coisas que nos intoxicam aos poucos. Então, eu acho válido que a gente lute contra isso no sentido de, ok, entendemos que estamos expostas, entendemos que as coisas estão acontecendo precocemente na nossa vida por conta disso, então, como que a gente pode fazer para prolongar a nossa disposição? Qual o caminho que a gente escolhe, Qual o caminho que a gente né? tem? Então, é esse. Façam exames de sangue regularmente e o que tiver em desequilíbrio, equilibre, que você vai continuar com sua disposição por muitos e muitos anos. E aí, Pri, voltando ao climatério, o que você está fazendo hoje em dia para ter alguma coisa... Tô tomando esse suplemento que eu conheci. Adorei. Depois... a gente vou quer te saber. contar, A gente mas quer pode saber. contar? Pode Ai, falar. gente, Nutralive, eu tô apaixonada. Pode falar, que o espaço é aberto. É um suplemento que tem 7 ativos. E aí, numa dose da Nutralive, tem creatina, que é é o carro-chefe, porque a creatina Que é ela maravilhosa. é maravilhosa. Acabei de fazer uma entrevista com vários, né? Com nutricionistas, nutrólogos. A creatina é incrível, mas deixa ela falar desse... vai, fala. E ela é real, e não é só Real. para quem pratica esporte. Por quê? A creatina, ela é responsável pela produção de energia dentro da célula do músculo. Ou seja, se você ingere creatina, você vai fazer o seu músculo responder mais rápido, ele se ativar mais rápido, ele tá mais esperto. Perfeito. Né? E ela não só colabora muscularmente falando, mas na questão óssea. E a gente vai começando a perder, né, um pouco da nossa massa óssea a partir aí dessa mesma idade, né? A creatina, assim, é um suplemento. Eu também faço aqui apologia. Uso depois do treino. Quer dizer, não, que é antes ótimo. do treino. Fiquei na dúvida. Pode ser, tanto faz, na verdade. Eu acho que eu uso antes do treino, antes de treinar. E eu tô adorando também aqueles gummies, mas eu quero que você fale vamos voltar aqui pro suplemento, vai. Vamos. Então ele tem creatina. Porque ela faz você se recuperar mais rápido. Então não tem aquela coisa de você, de repente, dar uma caminhada e depois você não consegue mais levantar da cama por 3 dias. Não. Perfeito. Então, te dá uma sustentada. Aí vamos lá, ele tem creatina. Tem creatina, tem beta-glucana, que é uma fibra solúvel que atua no intestino. Isso é bom pra constipação, amiga? É bom pra constipação. Ele vai funcionar bonitinho, vai funcionar do jeito que tem que funcionar. E mais ainda, ela é anti-inflamatória para o intestino. Então, muitas pessoas, que é outra coisa, a partir dos 35 a gente começa a adquirir intolerâncias alimentares que a gente antes não tinha. Verdade. Então, quando a gente come algum alimento que nosso corpo já não está mais absorvendo de uma forma feliz. Positiva. Vamos falar positiva. Nosso intestino ele começa a fazer uma disbiose, ou seja, a inflamação no intestino chama disbiose. O que é a disbiose? A gente tem bactérias saudáveis no nosso intestino, saudáveis e não saudáveis, né? As positivas e as negativas. E aí a gente vai eliminando as negativas e absorvendo as positivas, que ajudam no nosso organismo, no funcionamento. A disbiose faz o contrário, ela inverte isso. Então, você absorve as negativas e elimina as positivas. Então, seu intestino começa... E o nosso intestino tem células nervosas. Por isso que chamam de segundo cérebro. Então, Perfeito. Se ele não está bem, se ele não está funcionando bem, se ele está inflamado, muda tudo. Muda seu humor, você fica mais irritada, você muda seu sono, muda sua pele, muda tudo. Então, cuidar do intestino também é uma grande mágica, assim, pro corpo. Não, adorei essa segunda... Beta-glucana. Beta-glucana. Tá, e aí vamos lá. Creatina, beta-glucana. Tem ácido ortossilícico. O que é o ácido ortossilícico? Ele é nosso... Ajuda. Todos os tecidos do nosso corpo são formados por silício. Então,
tudo. Pele, artéria, osso, unha, cabelo, tudo, veias, músculos, tudo, membranas, é formado por Pelo silício. O silício. ácido ortossilícico é o precursor disso, é o que vai gerar mais produção de silício dentro do seu organismo. Então, é bom para toda a Toda nossa... coisa de regeneração, né? Interna, gente. Amei. Exatamente. Aí tem vitamina D, que a gente Essencial. só conseguiria absorver naturalmente ficando no sol, e às vezes a gente não consegue ter esse Não. tempo. Então, é uma quantidade de vitamina D solúvel ali também mais fácil de absorção. E a vitamina D, ela ajuda a regular a neurotransmissão de dopamina e de serotonina. Perfeito. Então, ela é muito importante para manter o nosso humor e o nosso sono também. A serotonina, ela é responsável, né? Pelo nosso bem-estar. Exatamente. E a melatonina pelo sono. Perfeito. E a dopamina... A dopamina. A melatonina, ela vem no triptofano, que é outro ativo. Tem também? Tem triptofano. Gente, ele é completo. Ela é completa. Ela Amei. realmente é completa. Se você eu tomo isso, não preciso tomar mais nada. E é o quê? É solúvel. Você bota com... Então, falamos já de creatina, creatina. beta-glucana, vitamina D, agora ácido ortossilícico, agora o triptofano. Triptofano. Que ele é precursor da serotonina e da melatonina, aí sim a melatonina. E aí, então, ele ajuda a equilibrar o sono, a fome, o humor e tudo isso. Amei. E aí, junto com a vitamina D, essa absorção fica mais potente. E cálcio. Tá faltando um, eu acho. Você falou... Falei 7? Falou 6, amiga. E cálcio que a gente precisa também. Agora 7. É isso. Gente, amei. Depois então, eu vou até assim, botar... antes eu tomava tudo isso separado. E eu não aguento mais tomar cápsula. Não, já tomei muita falar, cápsula ninguém na vida. aguenta, amiga. Ah, é muito chato. Que manipula os médicos. E olha que eu também sou igual você, eu tomava. Mas é chato, eu esqueço. É chato. Aí é porque você tem uma... Toma aqui, aí você separa todos os remedinhos. E quando vai viajar? Horrível. Você Porque tem que você separar botar... as caixinhas todas. Horrível, porque você não vai poder levar peso, porque às vezes vem uma caixa grande. Adorei. Adorei a dica. Anotaram e é aí? econômico, porque em vez de você comprar 7 Sim. coisas ou mandar manipular Sim. 7 coisas, você gastaria, sei lá, uns R$800 em média. Sim. Você gasta... Não, e pode botar no shake também, no suco. Sim, tudo, Enfim, tudo. Eu até fiz umas receitinhas pra gente tomar. tomar. Vai compartilhar com a gente. Tá lá no meu Instagram. Vão até o Instagram da Pri. Adorei. Tem gelatina. Já fez a propaganda aqui pra amiga, já amei. Eu vou te mandar. Vou aderir, com certeza. Amei saber, então você tá... Tô tomando isso aí, melhorou. Melhorou até melhorou a questão tudo. do climatério também. Melhorou. Bom, a gente tá falando de idade, de amadurecimento. E aí entra com tudo isso, né? A maternidade. Aí eu queria trocar com você, como mãe também. Um assunto até que tá polêmico atualmente, né? Que são os filhos do quarto, né? A gente tem uma minissérie aí que tá em alta, adolescência. Nossa, eu tô louca pra ver. E aí que aborda um pouco sobre o movimento incel, que é um movimento de uma masculinidade tóxica. Não sei se você conhece, amiga, sobre esse movimento. Não. Não sabia. Aprendi por conta da minissérie. Sim. Entrevistando um psicólogo, eu fiquei sabendo até mais. E vou fazer só um resumo aqui. Os homens... Eles fazem um celibatário involuntário, ou seja, eles não têm vida afetiva e nem vida sexual, porque eles culpam as mulheres, isso é a relação com a mulher, por ela ser, estereotipou que elas são interesseiras, E então cria-se uma revolta, e quando eles são rejeitados... Estamos falando de homens de que idade? Aprendendo de criança? Então, esse movimento é entre os adolescentes atualmente, Pri, por conta do digital. Nossa, olha que loucura. Existem comunidades em céu, onde eles têm grupos. Tô vendo cenas de Então, assim, você tá achando que seu filho tá no quarto e ele pode estar participando de uma comunidade dessa. Então, o que acontece? Violências, né? Reações agressivas extremas, onde tem homicídios e assassinatos. Contra mulheres. Esses atentados que existem em universidades, enfim. Então, esse movimento em céu, muito louco, eu não sabia, tá? Nossa, eu também não. E aí eu te pergunto, como é que você lida, né? Como mãe de 13 anos, né? Que o Romeu tá maravilhoso. 2 anos a menos que o Pedro tá com 15. Diferença de 2 anos. Como é que lidar com isso, Pri? Cíntia, eu tomei muito cuidado para botar um telefone na mão dele, assim. Primeiro que... Eu acho as redes sociais muito tóxicas. Acho um ambiente muito tóxico. No sentido de que se você não tem maturidade para lidar, você é facilmente engolido, né? E a gente vê... Teve uma menina no passado,
Enfim, existem casos de. Nos Estados Unidos tem um movimento grande de pais contra redes sociais, porque às vezes tem competições de coisas que fazem mal, às vezes tem, e o que mais tem, que aí não é às vezes, é julgamento, né? Então, falar sobre alguém, e aí é aquela galera que fala escondida atrás da tela e fala qualquer coisa que talvez nem falaria pessoalmente, mas é muito É um cruel, massacre, né, é um Pri? massacre, é um ambiente hostil. Uhum. Então, assim, a gente, desde os 6 anos, até os 6 anos, eu deixava, a gente tinha um tablet, eu deixava o Romeu assistir desenho no tablet. Só que eu percebi que isso estava fazendo ele ficar muito distante. Então, tipo, como se o cérebro dele tivesse aprendido que ele pode estar em outro lugar quando estamos aqui. Mesmo quando ele não estava com o tablet, ele tinha dificuldade de interagir, de escutar, de estar aqui. Parecia que ele estava vivendo outra coisa. E aí eu resolvi tirar, eu e Bruno, né? Aí resolvemos tirar e tentar trazer ele mais para a convivência. E super funcionou, deu super certo. Se estabelecia horários? Não, ficou sem mesmo. Tirou Tirou por completo? total, tirou Tá. por completo. Ele tinha antes só em determinados momentos, aí sim era mais estabelecido. Tá. E como é que foi a reação dele? Lidou bem? Lidou bem. Ai, que bom. Lidou bem. Tá. Acho que ainda era pequenininho, assim. Ele não. Com 6 anos, foi isso? Foi com 6 Tá bom. anos. Uhum. Antes era esporádico e era só para assistir desenho. Então. Mas você via que ele já estava meio não tão presente, porque fica, né, vidrado. E aí, depois que eu tirei, e aí eu comecei a ler mais sobre o assunto, pesquisar mais sobre o assunto, o cérebro de criança não é para fazer isso, sim. Ele não está ainda formado o suficiente para ter tantas cores, tantas coisas Tantas acontecendo, informações. tantas informações por segundo ali acontecendo, sabe? Aquilo dá uma confusão no cérebro. Na formação do cérebro mesmo, assim. Ele ainda não está preparado para tanto estímulo de uma vez só. Perfeito. E aí foi a melhor coisa, assim, ficou sem durante todos esses anos. E agora ele tem um telefone desde o Natal. Já tinha 13 anos, foi quando ele ganhou um telefone. Peraí, Pri. Não. Amei! Amiga, eu amei isso. Você conseguiu. Você tem. Não. Eu e Bruno, eu quero o mérito curso. dele Então também. tá, vocês dois, a gente tem que dar curso. Porque é muito difícil nessa era. E eu tô assim, encantada. Porque assim, eu também gostaria de. Às vezes não, vamos lá. Como é que. Senão a gente vai. A gente tinha um telefone de comunicação, né? Então, se a gente não estava perto dele, ele conseguiria falar com a gente. Mas não era de uso dele, ele não tinha nada. Mas você dele. pensava, por exemplo, se ele saísse, fosse pra casa de algum amigo. Não levava, aí eu falava com a mãe. Tá. Era eu e a mãe trocando sobre eles, né? Tipo, então busco que horas, coisas desse tipo. Eu falava com a mãe. Aí eu instruía, se você precisar de alguma coisa, pede pra ela me ligar. Ou pede pra você me ligar. Você quer falar comigo? Então, Fala, sempre... tia, posso te ligar? Posso ligar pra minha mãe? Então, era sempre através dos adultos. Entendi. É porque agora eles entram no molde resenha, né, Pri? Não sei se o seu. Resenha, casa dos amigos, exatamente. Eu também sempre fico atenta, eu quero saber se a mãe vai estar presente, quem é a mãe, quem são os pais e tal. E aí você manteve até agora sem celular. Até agora sem celular. Parabéns. E ainda sem rede social, mesmo já tendo telefone. Ele não tem rede social. Não tem rede Maravilhoso, Pri. E o mais legal do Romeu é que ele consegue não ficar numa bolha. Tipo, isso não faz com que ele seja um alien, sabe? Tipo, não deixa de ser porque todos os amigos tinham celular na escola. Ele, aliás, que bom que houve a resolução de não ter mais celular na escola. Porque isso fazia com que as crianças parassem de interagir. Exatamente. Isso eu gostei bastante no também. recreio, assim, às vezes ele ia pra casa de alguns amigos. Era chamado a atenção na sala de aula, porque ele olhava o celular. Aí tinha um note, né? Enfim, mas... E aí o Romeu, ele falava, mamãe, é ruim os meus amigos terem telefone. Não porque eu me sinto, tipo, ai, que saco não ter telefone, mas porque eu quero estar com eles e não consigo porque eles estão no telefone. Então, às vezes, eu quero falar, vamos descer. Olha isso. Não porque ele queria ter um WhatsApp pra ficar trocando. É porque ele queria estar, ele queria convivência, ele queria interagir, ele queria, vamos desenhar junto, vamos criar uma história junto, vamos
Uma vez ele foi na casa de uma amiguinha, ele falou assim, tinha um gramadão assim, ó, peguei um papelão, chamei todo mundo para ficar descendo de papelão e todo mundo tava jogando, cada um no seu telefone. Esquibunda no papelão, delícia. E ele ficou chateado, assim, ele ficava chateado de não poder ter a convivência dos amigos porque os amigos estavam enfurnados no telefone. Que legal que vocês então, pelo menos para a Pri. escola foi maravilhoso, assim, porque voltou a ter uma interação, né, no recreio, no intervalo. Não, e de repente até trazer como inspiração até para os outros amigos, né? Perceberem, porque Pri, é uma angústia. Essa era digital das informações. Eu não tô falando só dos adolescentes, não. Eu também me culpo, né? Porque isso aqui, a nossa geração, Cintia, ela foi muito complicado arma. pra gente. Porque a gente viu tudo acontecer. Todas as transições. A gente estava aqui quando o celular nasceu. Sim. Depois o computador, a internet de escada, que demorava para discar. A gente pegou passo a passo dessa evolução. Então, pra gente é sempre tudo muita novidade. A gente vai se inteirando e vai entrando e tal. Eles nasceram numa velocidade de internet que a gente teve tempo para se acostumar. A gente teve tempo de absorver e viver. Eles já nasceram no negócio, na rolagem, tudo. Sim. Tipo, já muito quanta exposto. informação por segundo, não dá. Faz mal pro cérebro, pro nosso cérebro faz mal, para crianças muita coisa e adolescentes. Ruim, né? Muita Como coisa a gente ruim. Tá falando, aí abre-se um outro universo que, pelo amor de Deus, né? E aí eu achei bacana, exatamente, você respondeu a pergunta, você então aderiu, né, esse método com o Romeu, que funcionou. Sim, te dou dizendo que parabéns. Nossa, tô realmente... porque eu não consigo... Amiga, eu não escuto, sério. As pessoas terem essa eficácia como você teve com seu filho. Porque hoje em dia, você vê a Valentina, que eu acho um absurdo às vezes. Tá, eu não deixo, tá? TikTok. Não dá. Não dá. Nem eu tenho TikTok. Pois é, eu também não consigo. Não vou falar do Instagram, até porque é uma ferramenta minha de trabalho. Sim, é nosso portfólio, né? Exatamente. Virou portfólio, perfeito. E a Pri, não sei você, tá? Tô falando por mim. Às vezes você tá ali procrastinando no Instagram. Já me vi. Eu fico com uma raiva de mim. Quando você vê, passou 1 hora e você tava só ali, ó. Eu falo, oi, parou, Cíntia. Eu brigo comigo mesma, né? Porque acho bom isso, a gente ter essa... Sim, essa percepção. Parou, chega, que isso? Porque é automático. Você vai ali, quando você vê, você já passou por 15 minutos. Não, às vezes passa 1 hora mesmo. Você não 15, percebeu. tô sendo... E vai. Não, peraí, só mais um pouquinho. É realmente uma distração. E aí tá, aí o Romeu agora tem o celular. Tem, que ele se comunica com a gente. Aí a gente... E a questão da rede? Ainda não tem, não sei quando vai ter. E ele não te questionou também? Não, porque ele entende. Que bom. Ele enxerga os malefícios. Que maravilhoso. Pri. Ele vê na convivência dele o quanto faz mal, sabe? Ele, tipo, a galera... Enfim, ele consegue ter essa percepção. Você fez isso, você e seu marido, né, Pri? Vocês dois fizeram, acho que esse movimento para ele ter essa consciência e tá de boa com esse hábito saudável, né? Porque a gente tá querendo desconstruir essa questão de estar... Exatamente. E a gente, enquanto... Eu falei da nossa geração ter sido tão difícil para nossa geração, por quê? Porque a gente não sabia o quão mal isso faria para os nossos filhos quando a gente botou na mão deles. Né? Quando a gente deu um tablet, um celular, e assiste aí, faz aí, não sei o quê. E aí todo mundo começa a fazer, e aí a sociedade, aí as dancinhas, e aí isso e aquilo. E aí vai indo. Mas se você parar para perceber, né? É isso, assim, vamos tentar ouvir o que não está sendo dito, né? Ler nas entrelinhas, enxergar aquilo que eu acho que é o que você estava falando da série, da geração do quarto. Vamos tentar perceber. Porque a gente acha que os nossos filhos estão seguros no quarto. E isso aqui é uma arma. Isso é pior. É pior. E eles estão lá. Do que qualquer outra coisa. Do que a gente desde sempre vai incutindo autonomia no Romeu de acordo com a idade dele, né? Então, assim, sei lá, ir na banca a pé, que é do lado da portaria do condomínio. Mas, enfim, essas coisas que a gente vai introduzindo não é tão perigoso quanto uma rede social. Quanto a esses joguinhos que tem
que são online, que entram Exatamente. adultos fingindo que são crianças para interagir com as crianças, Sim. para pescar crianças. Existe um mercado. Não, e tem os grupos de WhatsApp também, Pri. Então, aí o WhatsApp, aí começou assim, mamãe e papai, vovó, vovô. Aí eu falei, escolhe 3 amigos para falar no WhatsApp. Escolheu 3 amigos. Então, assim, tá indo muito aos poucos. E não é só pelo perigo, porque no WhatsApp, o perigo do WhatsApp, na verdade, é o tipo de o conteúdo da conversa, Perfeito. né? Porque se troca uma foto, se xinga alguém, então isso ele já foi totalmente instruído e até a escola mesmo já tinha trazido algumas dessas informações, assim. Não, porque às vezes os amigos, eles eu tô falando de todos. experiência com o Pedro, só para você até é bom a gente trocar sobre isso, para você também ficar, eu também não vivi isso em casa. Eu sempre dou uma olhada no celular do Pedro, tô Sim. sempre fiscalizando. Sim. E aí, inclusive, WhatsApp, para saber o que tá conversando. Ai, gente, mas tá invadindo a privacidade do seu filho. Desculpa, 15 anos, eu vou invadir mesmo, eu tenho a senha dele. E ele sabe, Pedro, te dá uma fiscalizada. De boa. Que eu acho importante. Tem que ser, porque tem coisas que eles não têm discernimento Exatamente. ainda. E aí, Pri, eu vi uns grupos que eu vi adulto. E umas trocas assim de. E aí eu vi. Comecei a ver coisas. Alguém falando sobre droga. Eu falei, Pedro, isso tem uns 2 anos. 13, idade do Romeu. O que é isso? O que tá acontecendo? Aí ele, não, mãe, um amigo que. Eu já falei. Adulto você não conversa, a não ser que eu conheça, né, que seja amigo, um tio, enfim, parente, próximo. É isso. Não existe isso, você entrar em grupo que você não conhece. Isso aqui tem de tudo. Desculpa, quem são essas pessoas? Pra que essa necessidade de trocar com pessoas que você não. Aí, enfim, tive uma conversa com ele compreendeu. Ai, mãe, desculpa, não sei o quê. Tava tendo uma história de uma menina, que era uma jovem, que parece que estava fazendo programa, uma coisa bizarra, que os meninos começaram a seguir e trocar também com ela no WhatsApp. Enfim. Então a gente tem que estar atento, Pri. É tudo um pouco. Sabe? Aí ele me prometeu e realmente nunca mais teve esse insight. Essa questão do conteúdo, mesmo por isso que, assim, eu tô liberando só quem eu sei quem é, por enquanto, para trocar. E aí entrou num grupo da escola, por exemplo. Aí, assim, eu falei, vai entrar no grupo da escola, mas se alguém falar sobre uma outra pessoa, sobre características, sobre... não podem falar... enfim... Toda a questão de misoginia, de racismo, de preconceito, de discriminação. Eu falei, se houver isso, ou você vai se levantar contra, vai falar contra aquilo que está sendo dito, ou você não vai participar no sentido de sair desse grupo. Perfeito. Aqui Tipo, eu não me encaixo. não seja conivente com isso, porque se isso vira uma coisa criminal, você está envolvido. Trocas de foto... Evita ao máximo, porque fazem montagem. Hoje em dia, com a IA, estão fazendo vídeos com a cara das crianças e o corpo nu. Sim. Em atos sexuais. Então, assim... É bárbaro. Gente, não tem fim. É infinito a possibilidade de dar ruim, né? Então, é isso. Ó, escolhe 3 amigos, tá falando com esses 3 amigos. Grupo de escola só serve para tal coisa. Ou você não tá. Se sair disso, você não vai participar. E ele tem muita consciência sobre isso. Isso é muito bom, né? Pri, a conversa, né? Tem muito diálogo dentro de casa, não é isso? Muito. Lá em casa a gente conversa com ele desde sempre, assim. Eu e Bruno, a gente senta e troca ideia numa boa. Olha, os perigos são esses. Entendo o que você está sentindo, entendo que você sente vontade. A gente pode resolver isso de uma outra forma. Vamos dar vazão ao que ele sente. Com certeza. Até porque, Pri, a gente não vai conseguir botar numa bolha. Porque a gente Não, cria para o mundo. E eu bolha, acho que exatamente o que você está bolha. fazendo é mostrar, olha só, isso aqui não tá legal. Então vamos tentar esticar aqui para você, quando tiver maturidade, entrar nesse mundo aqui. Você tá dando um caminho perfeito. E aí, e dar a bagagem suficiente para ele poder ser um adulto que saiba lidar com as questões do mundo, né? Ruins e boas. Adulto funcional, né? Um adulto que se baixe, que seja funcional, que se ame em primeiro lugar, para então poder amar outras pessoas. Porque a gente nasce já num rompimento onde a gente já se sente abandonado pelo simples fato da gente não ser a nossa mãe. É verdade. Já tem uma primeira ruptura ali, quando a gente percebe que a gente não é a nossa mãe, que a gente começa a ver que a gente tem mão, que a gente tem pé, a gente já se sente rejeitado
mesmo não tendo havido uma rejeição da nossa mãe para com a gente, mas a gente já é rejeitado porque a gente fala, meu Deus, eu não sou isso, não sou ela, não tô com ela, ela não é minha. Perfeito. Ela é ela escova o dente sozinha, ela vai pro trabalho, ela beija meu pai, ela faz a comida, ela não sou eu. Então já existe, a gente é carente por natureza, pela nossa condição humana. E a gente tem Até que porque a gente está construir... dentro da barriga, é um estágio A de gente vida. acha que A gente está na total. água, então já sai, né? Já muda tudo. Muda tudo, é um rompimento muito repentino, assim, muito assustador. E a gente não concatena nada, né? Quando é neném. Então, assim, a gente tem que aprender durante essa nossa primeira infância, adolescência, a se preencher e a se amar, a se reconhecer como seres inteiros, porque o que tem de adulto, e me incluo, eu tive que aprender isso, acho que nossa geração, talvez a geração dos nossos pais, a gente tem que aprender que os relacionamentos, eles não são para a gente se completar. Não é a metade da laranja com a metade da laranja. São duas inteiras que escolhem compartilhar e assim multiplicar e assim crescer junto e compartilhar avançar, e né? avançar. Adorei. Se a gente quer se completar com o outro, ambos vão estar sempre No déficit. no déficit. E o que um faz vai sempre atingir absolutamente o outro, né? E aí isso dificulta até a própria evolução individual de cada um como ser humano nesse mundo. Adorei. Então a gente vai construindo um ser humano para que ele, na fase adulta, seja funcional e saudável. Adorei isso que você falou, funcional. Gente, o tempo é tão curto, Priya. Ai, Olha só, tô arrasada aqui. Então, vamos fazer parte 2 parte do 2, podcast. eu quero fazer rapidinho 2 perguntas. Primeiro, sobre espiritualidade, que eu acho muito importante. A gente tá falando dessa era digital, desse mundo doido, de criação de filhos. Então, vamos lá. Como que você faz para se espiritualizar? Como é que você se conecta? Eu converso muito interna. Eu sinto que eu tenho uma conexão. Eu não vou falar de religião, porque eu acho que todas são válidas no sentido de que são línguas diferentes para quem consegue entender. Então, assim, se uma religião não conversa com determinada pessoa, é porque o que ela enxerga, vive, precisa, ela não é traduzível pelo que essa religião diz. Porque eu acho que todas, no fundo, dizem a mesma coisa, em línguas diferentes. Então, eu vou falar de uma conexão com algo maior do que a nossa existência. Existe algo muito maior do que a nossa existência. Então, eu sinto essa conexão muito forte, assim, e sempre pauso para escutar ou para enxergar sinais, ou para escutar mensagens, assim. Eu tento fazer esse diálogo com esse além, sabe? Com Deus, com o universo, com o que cada um pode Considera chamar. o que é Deus para você, né? O que é Deus para si. Para si. Então, eu estou sempre em contato. Tento meditar, não consigo todo dia, mas tenho os meus momentos de silêncio que são para essa conversa, para o sentir, para o intuir, e procuro sempre ter alinhado, né, a minha conexão junto com o que eu sinto, com o que eu falo, com o que eu escuto, tá alinhado com o que eu sou. Você pratica alguma coisa na questão física quântica? Por exemplo, de cocriação, de pensamento positivo? Como é que você faço afirmações positivas. Algum mantra específico? Que, inclusive, esse livro que eu falei, Você Pode Curar a Sua Vida, tem várias afirmações positivas. Eu tento sempre modificar quando eu vejo que algo não está... que eu não tô lidando bem com alguma coisa, eu tento modificar a situação, enxergar de uma outra forma, né? Eu aprendi a enxergar problemas como oportunidades e não como problemas. Então, não vitimização, né? A não vitimização. Eu tento sempre transformar os obstáculos, as dificuldades, os percalços, transformar em alguma coisa positiva. Não estou falando de positividade tóxica, não é isso. Não é isso. Eu sinto o baque do que a situação ruim está trazendo, mas assim,
tem alguma coisa aqui. Tem uma mensagem Tem aqui. uma mensagem aqui. Tem alguma coisa aqui dentro que é para eu entender, para eu fazer diferente, para eu aprender e fazer diferente numa próxima vez, para não me enxergar de novo nesse lugar. Somos responsáveis por tudo que acontece com a gente. Pri, eu concordo total. Tudo. Autorresponsabilidade é tudo, né, Pri? Agora, vou falar sobre mulheres, né? Nós, mulheres incríveis. Antes, quando ela chegou, ela falou assim: nossa, negócio da idade, não sei o quê. A gente tá falando de cabelo branco. Falei, Ih, tenho vários, tô tingindo, Pri, não tem nada. Ai, tem um aqui, não tem nada. Uns aqui, mas eu cobri ontem. Mas maravilhosa. Então vamos falar de mulheres, essa coisa do 40 mais. Não 40 mais, tô generalizando mesmo. Com essa, enfim, sociedade contemporânea aí, a gente vê os movimentos feministas, enfim, tudo muito rápido acontecendo. Sim. Qual é a sua visão em relação às mulheres no mundo atual? Eu vejo a gente cada vez mais atuante, mais pertencente. Eu acho que quebramos muitas barreiras, onde antes a gente não chegava, a gente tá e fazendo muita diferença. Acho que somos uma potência que realmente faz com que determinados sistemas fiquem com medo da nossa abrangência, da nossa inteligência, da nossa sensibilidade, porque a gente é uma união de coisas que De são uma características, potência. né? Que Somos muito potentes, assim, né? A gente consegue ter tanto o trabalho braçal quanto o mental, o quântico, tudo. A gente é capaz de fazer toda essa juntar junção, tudo esse mix. Isso é uma grande potência em qualquer área que a gente tiver. E o que você acha que falta hoje em dia entre as mulheres, né? Na questão da sororidade? Uma ajudar a outra? Ou você está vendo esse cenário mudar? Eu vejo esse cenário mudar. Eu não sei se é aonde eu escolho estar, né? O ecossistema que eu convivo, que é um lugar onde as mulheres se apoiam, onde as mulheres se aplaudem, onde as mulheres se ajudam, colaboram uma com a outra. Eu sei que existe, mas eu prefiro não conviver, não estar num ambiente onde há competição, onde há julgamento, onde uma tenta diminuir a outra. Então, assim, no meu ecossistema, onde eu escolho transitar, eu vejo a sororidade, sim. Assim, inclusive, tenho projetos e mulheres vamos nos unir e somos incríveis mesmo. Eu penso igual a você, Pri. E é aquela coisa, eu acho que hoje em dia, né, da era digital, e vamos falar um pouco dessa da amizade mesmo, né? Porque é tudo muito fake, né? Essa coisa do digital traz, ai meu Deus, eu sou amigo de todo mundo. Não é bem assim, né? Então foi o que você falou, você procura estar em ambiente e selecionar sempre, né? Você conta nos dedos, assim, né? as pessoas que realmente torcem por você de verdade, que querem ver o seu sucesso e que vão estar vibrando na mesma energia. É isso. Agora vamos falar, para terminar, eu quero mais tempo, mas vamos. Pri, a gente falou do posicionamento da mulher. E aí, projetos, né? Essa mulher potência maravilhosa aqui na minha frente. Conta para mim seus projetos, assim, de trabalho, de vida. Tá. Eu sei que tem muita novidade chegando. Tem. Vamos começar pela novidade, então. Eu fiz um espetáculo com o Bruno, Precisamos Falar de Amor Sem Dizer Eu Te Amo, desde 2018. A gente encerrou em 2024. E a gente está fazendo a continuação da história desses personagens. São os mesmos personagens numa nova história, assim. Não precisa ter assistido o primeiro para assistir o segundo. É um espetáculo, uma comédia romântica. E a gente está começando a montar. O Wagner Dávila é o nosso autor. E no primeiro a gente fez essa fórmula, a gente vai repetir agora no segundo, que eu e Bruno, além de atuar, a gente também dirige, a gente também faz a marcação cênica, faz desenho de luz, faz cenografia, faz figurino, a gente faz tudo. Porque a ideia do espetáculo é ele ser prático o suficiente para a gente poder rodar o Brasil e ir para lugares onde normalmente não se recebe peça teatral, para realmente espalhar a arte, porque a gente acredita que o teatro é um agente transformador mesmo de uma sociedade, trazer um pouco de alívio, de distração e de pensamentos, de reflexões, né? Porque a peça, apesar de ser uma comédia romântica, aliás, como várias outras também,
traz reflexões muito importantes, assim. Então, a gente acredita que o riso é a forma mais fácil de atingir o coração de uma pessoa. Com certeza. Então, a gente pode tratar de temas muito profundos de uma forma leve. Então, Bento E agir assim na Pilar, vida, né? E agir Pri? assim na vida. Tá, Eu então acho que amei esse é o essa. ensinamento da peça, né? Amei saber. Bento e E Pilar quando- agora vão, então, estar em momentos tão pequenos de nós dois. Estamos começando os ensaios Tá. e no final de maio a gente estreia. Final de maio é a estreia. Mas E onde vai ainda ser a não estreia? temos, ainda não Pri? temos. Não temos lugar. Tá. Não, nenhuma cidade. A gente está levantando todas as cidades. Vai estar no Rio, né, Pri? Vamos Tudo bem que eu passar venho em São pelo Paulo. Rio. Vamos eu passar eu pelo venho em São Rio. Paulo pra ver minha amiga, mas eu quero o Rio também. Vamos passar pelo Rio. Tá. Aí tem Shaolin do Sertão 2, que eu filmei em novembro do ano passado, que provavelmente estreia em dezembro desse ano. Que é um filme. Que é um filme, é um longa, com o Edmilson Filho. Uhum. É dirigido pelo Halder Gomes, que é um gênio. É uma comédia também peculiar, assim, com uma textura, com uma fotografia. É uma comédia muito séria, digamos assim, porque é muito, muito bem feito, muito bem Ai, tô louca pra embalado. assistir. É um filme muito legal. Tá. Tem Bom, estamos peças de filmes, ou tem seja, filme, é isso aí. então já provavelmente tem 2025 também, se tudo com der tudo. certo, a filmagem do Partiu América 2, que na verdade vai se chamar Partiu Arábia. Então, tá tudo Vai se ser Partiu encaminhando, Arábia. Partiu Aham. Arábia pra gente fazer, pra gente gravar ainda esse ano, se Deus quiser. Acho que profissionalmente falando é isso. Aí tem outros projetos que eu tô levantando agora, junto com falando com você no WhatsApp. Tô chegando, tô falando É com outro isso, projeto. nós mulheres, potências. Eu, a Vanessa da Nutralive. Aham. Então, vai ter um desdobramento aí desse nosso encontro. Alguns desdobramentos. Que é do suplemento, Que é do né? suplemento. Amei. Por enquanto é isso, assim. Não, amiga, muita coisa. Amém. Que Deus conserve Amém. que venha mais e mais. Amém. Agora, para finalizar aquela pergunta que eu gosto sempre de fazer, ainda mais você, que é muito especial e que tem muita bagagem e inspiradora. O que a Pri de 2025, de hoje, com 42 anos, falaria para a Priscila com 10 anos? Com 10 anos de idade? De idade, não de 10 anos atrás. Com 10 anos de idade. A sua Oh, criança, meu com a sua Deus. criança, né? Você fala de tanto de autorresponsabilidade, que a gente Sim. tem essa ruptura com a nossa mãe. O que a Priscila falaria para de 10 anos? Para ela, continua acreditando no que você acredita. Você é, sim, tudo que você acha que você é. Ai, tô arrepiada. Muito bom. Você pode, já, né, com a minha idade, falando do que eu já sei, mas assim, vão haver desvios no caminho, mas você vai voltar para quem você é todas as vezes. E esses desvios só vão servir para você aprender coisas que talvez você não queira enxergar. Mas mesmo entendendo e sabendo que o mal existe, não deixe de acreditar e seguir fazendo o bem. Na bondade, É. no amor, né, Pri? Ai, que lindo! Que emocionada. Obrigada, Eu obrigada, que obrigada. E agradeço, parabéns, sua linda. parabéns Pra nós. por essa construção de ser humano do Romeu, que você aderiu, que é inspirador, que eu quero tentar botar em prática. Pedro, não sei se eu vou conseguir, mas Valentina com 5, vou dar uma podada. Obrigada, tá, amiga? Imagina. Sucesso Junta, pra imenso nós. pra você sempre, pra sua família. Obrigada mesmo. Gente, eu amei, eu tô aqui toda arrepiada, emocionada, porque realmente a troca foi inspiradora, eu acho que tem ajudado vocês aí também. Venha sempre que você puder, tá? Virei, vamos fazer um parte 2. Com certeza, com certeza. Beijo, gente. Beijo! Até o próximo.